tem o nosso pastor também que me incentivou, me encorajou. Mas acima de tudo, dentro do meu coração ardia uma vontade enorme de buscar algo a mais em Deus. Sou Wanderson Gonzaga, legendário 17.153. Estou a serviço do legendário número 1, Jesus Cristo. E hoje, meus amigos, estamos aqui diretamente de Campinas. Olha só, hein? Quem diria que o programa Histórias Dignas de Serem Contadas sairia das quatro paredes lá de Curitiba e pudéssemos estar aqui nessa cidade tão abençoada e tão maravilhosa para contar histórias, para contar testemunhos de homens que foram transformados na montanha, para ouvirmos aqui hoje uma história incrível do que Deus pode fazer, do que o legendário número 1 pode fazer nas nossas vidas. O programa Histórias Dignas de Serem Contadas é isso, é para você que está aí do outro lado da tela nos assistindo, buscando algo, buscando encontrar algo novo para a sua vida. E hoje eu estou aqui com um cara muito legal. Ele esteve conosco no REC 468 lá em Curitiba, hein? Saiu aqui de Campinas para fazer o REC com a gente. E eu tenho certeza que Deus fez coisas incríveis na vida dele. É por isso que nós viemos aqui hoje, para contar a história desse homem que tem a sua esposa, tem sua família, tem seu trabalho, tem a sua igreja, tem seu ministério, mas permitiu que o legendário número 1 viesse ao seu encontro. Estou hoje aqui e tenho o prazer de receber no programa Histórias Dignas de Serem Contadas o meu amigo legendário 34.620, Leandro Miranda. Seja bem-vindo, meu irmão, ao nosso programa. Muito obrigado, Wanderson. É uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha história, do meu testemunho, daquilo que Deus fez na minha vida, daquilo que a montanha me levou para desfrutar. Eu estou muito alegre e contente com essa grande oportunidade, Wanderson. Muito bom. E temos muitas montanhas ainda para subirmos juntos aí, né, Leandro? Certamente. Estamos só começando os trabalhos aqui em Campinas e tenho certeza que você é um cara que Deus vai usar muito. Amém, eu creio. A minha experiência da montanha, ela foi o início de um marco na minha trajetória. Eu tenho certeza que tem um propósito espiritual para isso. Deus me levou na montanha para cumprir parte do propósito que Ele quer realizar. E eu tenho certeza que, assim como muitos de vocês ainda vão ter essa oportunidade de ter essa experiência, 72 horas na montanha, eu tive a minha, Wanderson teve a dele, muitos legendários tiveram uma oportunidade como essa e falta você. Uau, já fez a propaganda aí para todos nós, né? Mas, Leandro, me diga lá, quem era você antes da montanha? Leandro Miranda, quem era antes de subir a montanha conosco? Eu sempre fui uma pessoa que gostou de esportes, pratica atividades físicas, jogo tênis, vou à academia, gosto de caminhada, corrida, enfim. E eu não estava muito preocupado com o meu desempenho físico da experiência da montanha, mas sempre tive os meus compromissos, as minhas responsabilidades, tanto em casa quanto na igreja, mas a minha expectativa era de buscar algo a mais com o legendário número 1. Antes da montanha, a expectativa a mil de desfrutar um tempo novo, um tempo de buscas com o Senhor. Sempre fui um cara que gostou de atividades físicas, pratico tênis, gosto de corrida, caminhada, tudo que é atividade física você pode contar comigo. Então eu não estava muito preocupado com relação à questão física. Além de que, 2 semanas antes de eu subir para a montanha, Wanderson, eu tive uma crise no ciático, na minha coluna. Jesus! E eu fiquei travado. E ali, quando estava próximo, eu busquei ali fazer um fortalecimento a mais na minha lombar, coisa que alguns dias antes eu estava apto para subir a montanha e não teve nenhum impedimento para que eu viesse ter essa minha trajetória nesses 72 horas. Entendi. A tua fé já estava sendo exercitada ali antes mesmo, né? Porque imagino no teu lugar. Bom, estou inscrito para o REC, vamos lá para a montanha, vamos ter um tempo com os legendários.
2 semanas antes, um problema no ciático, que não se resolve assim da noite para o dia, né, Leandro? Mas me diga lá, Leandro, o que te levou para o REC? Ou quem te levou para o REC? A minha experiência de o que me levou para o REC. Eu tenho aqui na nossa igreja, Batista das Amoreiras, dezenas de legendários já formados. Tem o nosso pastor também que me incentivou, me encorajou. Mas acima de tudo, dentro do meu coração ardia uma vontade enorme de buscar algo a mais em Deus. Nós temos as nossas atividades durante o dia, nós temos os nossos compromissos, nós temos o nosso tempo de busca e dedicação com Deus. Mas diante do nosso dia a dia de trabalho, as tarefas domésticas, família, esposa, filho, é difícil a gente retirar 72 horas para um propósito a sós com o Senhor. Então eu vi uma oportunidade realmente de mergulhar em Deus, de ter um tempo exclusivo com Deus, com o legendário número 1 e extrair experiências novas para a minha vida. Então essa foi o que me levou a estar nesse desafio da montanha. Podemos dizer então que a tua busca, o teu desejo de buscar o Senhor foi o que te levou até lá, né? Você fala aqui de 72 horas, mas sair de Campinas, ir para Curitiba e voltar para Campinas, podemos colocar aí mais uns 2 dias, né? O que não é fácil. Mas cara, tinha alguma expectativa além disso? Porque eu sei que às vezes a gente cria como cristãos, né? Nós criamos essa expectativa, estamos indo para a montanha para buscar o Senhor, para orar, é um evento cristão, um monte de homem ali e tal, né? Mas, além disso, você tinha alguma outra expectativa de como seria, talvez o programa, o que aconteceria lá? O que você criou na tua cabeça aí relacionado a isso? Legal. A minha expectativa, ela estava bem elevada. Alguns homens legendários aqui disseram para eu buscar muita expectativa antes de subir a montanha. E eu não tive limites para alcançar novas expectativas, em desfrutar, em buscar mais em Deus. E eu não me atentei e não busquei nada terreno. Eu simplesmente foquei em coisas espirituais, em coisas que nada dessa terra poderia me dar. Eu fui com um propósito mesmo de buscar coisas no Senhor. E aí eu já imaginei, eu vou ver as sarças acendendo, eu vou ver o fogo caindo do céu, vou andar por sobre as águas. Eu fiquei assim, maravilhado com o que Deus poderia fazer. Então assim, foi um rio assim, cheio da presença de Deus. Uau. E foi um tempo assim, muito especial. Então assim, eu tive muitas expectativas boas para desfrutar daquelas 72 horas e nas minhas experiências lá eu consegui desfrutar, que acho que você vai falar na próxima pergunta. Vamos lá. Cara, legal, legal. Interessante, né, que a gente grava com tanta gente, conversa com tanta gente ouvindo os testemunhos, né, e quando eu chego nessa pergunta de expectativas, a gente ouve cada coisa, cara. Mas eu já ouvi cada história legal, assim, sabe? De expectativas que os homens criaram. E alguns deles até trazem expectativas que as esposas criaram em cima disso. Então é uma bola de expectativas ali incrível. Mas falando ainda de expectativas, ok, Leandro tinha expectativa de ir lá e ver sarça ardente, coluna de fogo, andar sobre as águas e tal, né? Alimento caindo do céu, né? Toda aquela coisa legal, gostosa que a gente conhece da palavra, que a gente sabe o mover de Deus, né? Beleza. Cara, chegou na igreja, nos reunimos, nos encontramos ali, nos organizamos e fomos para a montanha definitivamente falando. Passando a primeira noite, a primeira manhã ali, até pela hora do almoço, as suas expectativas continuavam as mesmas? As minhas expectativas quando nós saímos de Campinas, elas estavam totalmente altas. Tivemos uma prova muito interessante, motorista a 60 km por hora, nossa viagem era para demorar um tempo, demorou 2 vezes esse tempo, então nós tivemos aí uma experiência muito impactante logo no início. Mas, pensando no que você perguntou, referente à nossa
A minha expectativa no REC, nesse primeiro momento, nesse primeiro dia, nessas primeiras horas na nossa vivência do REC, a minha expectativa ainda estava alta. E ali, no meu coração, eu falei, eu estou caminhando em direção àquilo que o Senhor tem a me entregar nessa montanha. Nenhum passo vai ser em vão. Nenhuma dificuldade, nenhum obstáculo, nada do que eu estou passando aqui será em vão, comparado ao que o Senhor vai me entregar quando eu alcançar a montanha. Então assim, nas primeiras horas, Wanderson, a expectativa ainda estava alta, eu estava animado, eu estava assim totalmente feliz, empolgado, mochila nas costas, pisando no barro. Tava com tudo. E tava a todo vapor. E aí a gente teve o nosso primeiro dia, nosso primeiro momento ali, onde nós passamos pela primeira noite. E aí as coisas foram mudando um pouquinho, a expectativa já não estava tão alta. Eu comecei a pensar, o que eu estou fazendo aqui? Que lugar é esse? Será que era isso que Deus tinha para mim? Ou seja, a expectativa da entrada para a primeira noite já não estava mais da mesma forma. Quando eu comecei a passar a primeira noite, amanhecemos, e ali eu já comecei a me interrogar, o que eu estou fazendo aqui? O que será que Deus tem para mim aqui? Será que era esse o propósito de Deus para minha vida? Eu deixei minha família, deixei minha esposa, deixei o meu filho. Estou aqui com um monte de homem, caminhando sem saber para onde que eu estou indo. E ali eu comecei a permitir com que vários porquês, com que várias perguntas, várias indagações ocupassem um espaço da minha mente, dos meus pensamentos. E ali eu fiquei na dúvida já, nesse primeiro dia, né? Ali já deu uma mexida. Mexeu bastante, eu comecei a ver alguns comportamentos e eu falei, não, eu não posso me distrair, eu não posso olhar para o lado, eu não posso olhar para trás. Eu vim aqui com um foco, eu vim aqui com um propósito, eu vim aqui buscar um objetivo e eu só saio daqui quando Deus realmente falar no meu coração. Glória a Deus. E quando a gente se dispõe a isso, Ele vem ao nosso encontro. Não adianta, isso é fato. Nós que o servimos, né, nós que estamos envolvidos com a obra, com a igreja, com o agir de Deus, a gente sabe disso. Quando nós nos dispomos, Ele vai falar conosco. Mas não é fácil, Wanderson, porque é uma luta constante. A luta que nós travamos aqui, muitas vezes, a luta na nossa mente, a luta espiritual, né? A carne contra o espírito contra a carne. Muitas vezes nós somos conduzidos a fazer algo que a nossa mente, o nosso coração, aquilo que nós acreditamos não faria, mas aí nós somos bombardeados de pensamentos, de razões, de circunstâncias que tentam nos afastar do centro da vontade de Deus, daquilo que Deus quer para nossas vidas. E ali, por alguns momentos, eu vi uma luta na minha mente. Eu falei, não, eu não posso deixar com que a minha carne prevaleça. Um dos principais objetivos e propósitos da montanha que eu vim fazer aqui foi mortificar a minha carne. Então, não estou preocupado o que eu vou comer, se eu vou comer, eu não estou preocupado o quanto que eu vou andar, eu estou preocupado sim em ter a experiência que eu vim buscar com Deus aqui na montanha. O encontro, né, cara? Esse encontro, essa expectativa é legal. Aproveitando que a gente está falando tanto de expectativa, experiências e tal, né? Sarça ardente, andar sobre as águas. Vou sempre pegar esse gancho de você aqui, porque eu achei muito legal o que você falou. Mas passando esse primeiro dia aí, eu já percebi que você foi muito determinado para a montanha. Percebi que você foi determinado a encontrar, de fato, com o Legendário número 1, a desfrutar o caminho de verdade. O que te impactou
nesse tempo ali? Olha, o que mais me impactou nesse primeiro dia foi eu negar as minhas próprias vontades mesmo, né? Porque eu tive que desenvolver um exercício pessoal, não alimentando o que eu gostaria de fazer e onde eu gostaria de estar. Mas nesse primeiro dia o que mais me impactou é eu ter que exercitar a mortificar a minha carne, mortificar as minhas vontades e seguindo rumo a um propósito que Deus tinha para minha vida. Então assim, o exercício que eu tive que fazer foi negar a mim mesmo e naquele momento carregar a minha cruz, né? Para conseguir alcançar o objetivo que eu vim buscar na montanha. Cara, que legal isso, que legal ouvir isso, né? Porque a gente começa a compartilhar sobre os testemunhos, as histórias das montanhas, do que as pessoas passam na montanha, de todo o nosso programa, porque todo mundo sabe que o nosso programa do Legendários, REC ou Top, né? Estamos nessa mudança aí agora, a gente sabe que não é fácil. Quando você fala ir para uma montanha, você sabe que você vai ter dificuldade. Você vai caminhar, você vai ter um pico ou outro para subir ou descer, isso é natural. Mas quando a gente se propõe a isso, a essa busca, isso está me chamando muita atenção na sua história. Essa determinação mesmo em ir ao encontro do Senhor, em se encontrar com Ele, ter essa experiência com Ele. Cara, isso está muito legal, eu tenho certeza que o Senhor fez muitas coisas aí. Então eu quero ouvir de você, que experiências você trouxe da montanha? Bom, o Senhor permitiu e Ele me conduziu no mais extremo na montanha. Ali eu pude perceber que sempre existe algo que eu posso fazer a mais pela minha família. Esse extremo que o Senhor me levou faz com que eu saiba que sempre eu posso fazer algo a mais por mim, pelas pessoas da minha casa, pela minha igreja, por Deus, pelas pessoas que carecem, que estão necessitadas. Eu vim de uma vida, uma história, eu tenho um testemunho muito difícil, sabe, Wanderson? Tive uma história, um passado que me machucou muito, aprisionado nas drogas, vivendo uma vida escrava, muitos anos, passando por casas de recuperações, passando momentos muito difíceis. Mas eu pude contemplar que, assim como diz a palavra do Senhor, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem jamais penetrou o coração do homem, são as coisas que Deus preparou aos que o amam. E quando eu aceitei esse desafio de subir a montanha, de participar desse desafio, de romper com as barreiras, de destruir, quebrar algumas crenças limitantes que eu tinha, algumas questões minhas pessoais, bloqueios, feridas na alma, coisas do passado, eu pude deixar tudo na montanha, eu pude colocar nas mãos, nos braços do Senhor e saber que Ele definitivamente pode escrever uma nova história. Hoje, o meu passado não diz quem eu sou. Hoje eu sou uma nova vida. Glória a Deus. Tenho uma esposa abençoada, um filho querido e abençoado, uma igreja para poder servir, para poder alcançar aquelas pessoas que um dia tiveram as mesmas dificuldades que eu tive. E essa experiência da montanha me fez ir além, me fez saber que ainda que eu seja uma pessoa que lute, que vai para cima, que não tem medo, Deus me deu capacidade e a compreensão de saber que eu posso ir além, porque eu não vou mais com as minhas forças, eu não ando conforme as minhas forças, eu ando segundo as forças do Senhor. Amém.
Eu sou capacitado porque Ele me capacita. Se eu posso alguma coisa, é porque Ele me instrui, me ensina, me corrige, me mostra. Então, o que me faz caminhar a mais, andar mais uma milha, lutar pela minha família, esses desafios que eu passei na montanha, eu só pude refletir que tudo que eu fazia pela minha família não era 50% do que eu poderia fazer. É extraordinário, é extraordinário. Não tem limite, não tem cansaço, não tem hora, não tem dor, não tem doença, não tem nada que te impede. Pode acontecer o que for, eu vou lutar pela minha família sempre, até meu último fôlego de vida. Cara, e é isso que a gente aprende. Uma das coisas, né, que a gente aprende, que a nossa família, ela nunca fica para trás. E eu ouvindo aqui você falar e olhando nos seus olhos aqui, eu consigo, não sei se você consegue, mas eu consigo ver a emoção, ele falando essas coisas. Cara, e a gente chegar nesse ponto, voltar da montanha tendo esse entendimento, né, do que a gente faz e o que a gente entrega pela família. Isso aí é só com a força do legendário número 1 mesmo. Se não for a força dele, a gente não consegue, né, Leandro? É, por isso que a Bíblia também nos ensina, né? Maldito o homem que confia no homem e faz o seu braço a sua força. Maldito o homem que confia nele mesmo, Exato. que faz da força dele, né? Exatamente. Mas nós aprendemos diariamente, é um exercício. As minhas forças não estão em mim. Se hoje eu consigo ter forças para alguma coisa, é porque as minhas forças estão no Senhor. A minha dependência, ela está no Senhor. A minha submissão vem do Senhor, é o Senhor. O meu fôlego de vida, o meu entusiasmo, o meu desejo de viver, não é por mim, é pelo Senhor. É tudo nele. Então hoje, se existe alguém para ser glorificado aqui nesse dia, é somente o Senhor, que toda honra, toda glória, todo louvor seja somente do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, cara. Que bate-papo gostoso. Gente do céu, tô sendo abençoado aqui, hein? Eu tenho certeza que você também está sendo abençoado. Mas, Leandro, falando em sendo abençoado, do outro lado da telinha aí eu tenho certeza que nós temos milhares de homens assistindo esse programa. Milhares de famílias. Tenho certeza que estamos sendo vistos aí por bastante gente. O que você, Leandro, legendário, 34.620, diria para esses homens que estão nos assistindo, que ainda não tiveram essa experiência da montanha como nós já tivemos? O que você diria, que recado você mandaria para eles hoje? Ótima pergunta, Wanderson, e isso é o que eu tenho compartilhado nas minhas redes sociais, é tudo que eu tenho compartilhado com as pessoas que eu conheço que não tiveram essa experiência. Eu falo que ser um legendário, você não precisa congregar em uma igreja, você não precisa ser cristão, independente se você é católico, se você é espírita, independente de quem você seja. Se você é um homem, todo ser humano, todo homem deveria vivenciar essa experiência da montanha. Todo homem deveria vivenciar essa experiência de 72 horas. Eu tenho certeza que Deus vai promover um impacto sobrenatural com a glória dele. Você vai ser tocado, você vai ser envolvido, você vai ser ministrado e você não será mais a mesma pessoa. Eu tenho certeza que o Senhor tem preparado algo especial para você na montanha. Por isso eu te convido, faça, participe, se envolva, pergunte, vai atrás, não fique de fora. Todo homem precisa de uma experiência dessa. Uau! Então você, homem, que acabou de assistir, ouvir esse convite, corre lá. Não perca tempo, né, Leandro? Porque as inscrições, elas vão assim, ó. Então fique esperto, meu irmão.
Leandro, aproveitando que a gente está aqui olhando para essas câmeras, né, e nos comunicando com essas pessoas que estão lá do outro lado, da mesma forma que nós temos homens assistindo, nós temos muitas esposas nos assistindo, muitas filhas nos assistindo, muitas namoradas, né, nos assistindo aqui hoje, que muitas vezes elas têm olhado para o seu cônjuge ou para o seu companheiro ali e talvez ela tenha tido o seguinte pensamento: bem que meu marido poderia ser legendário, bem que meu noivo poderia ser legendário. Quantos pais hoje, né, nós estamos criando uma cultura de pais que quando as suas filhas vêm dizer que querem namorar ou que estão namorando, já estão colocando como condição para os namorados que se tornem legendários. Eu mesmo sou um exemplo, tenho uma filha de 20 anos, que há um ano atrás ela me falou, primeiro namorado dela: pai, quero começar a namorar, já tenho pretendente e tal. Primeira pergunta: quantos anos ele tem? Daí ela falou, daí eu falei: então beleza, vamos orar, vamos conversar, e antes da gente decidir, ele vai fazer o REC, vai subir a montanha. Depois a gente define. Mas eu queria que você dissesse algo para essas mulheres, cara, que estão nos assistindo, que às vezes estão esperando um incentivo a mais para poder sair correndo e fazer a inscrição do seu marido. Mulheres, esposas, filhas e mães, eu tenho um recado importante para vocês. Que vocês possam envolver, seja o seu marido, ou até mesmo o seu irmão, seu filho. Envolva ele para que ele participe. Você vai ver uma transformação na vida dele, no caráter dele, na pessoa dele. Ele não será mais o mesmo, porque Deus fará uma obra especial na vida dele. Deus tem algo reservado na montanha para todos os homens. Então eu acredito, e eu gostaria que você também acreditasse nas minhas palavras. Convide ele, faça a inscrição dele, você vai ter um esposo melhor, um esposo mais paciente, que te respeita, que luta pela família, que te ama mais, que vai ser mais compreensivo, vai ser um pai melhor, vai se dedicar mais pela família e muitos outros. E muitas outras características que a montanha traz na vida de um homem. Por isso, eu deixo esse recado para você. Faça a inscrição dele, se antecipe, vai lá, clica no link, busque um local que esteja tendo um evento desses dos legendários. Certamente você vai ver uma pessoa diferente, você vai ver uma pessoa transformada. Ninguém que sobe a montanha, ninguém que alcança a montanha desce da mesma maneira que subiu. A pessoa desce diferente, transformada, porque há um impacto espiritual na vida dela. Show de bola! É isso aí, esposas, namoradas, mães. Tá aí o convite, tá aí o incentivo, né? Só correr lá agora e fazer. Leandro, muito bom, cara, esse nosso bate-papo aqui. Mas me diga em uma frase, o que é ser um legendário? Ser legendário é um cara que está disposto a vivenciar tudo o que for preciso por amor a Cristo. Uau! Que tremendo! E é isso que nós temos vivido na montanha. Isso é exatamente o que o Leandro está dizendo aqui para nós. Está disposto a vivenciar tudo. Quando nós abrimos mão de nós mesmos, negamos a nós mesmos e conseguimos encontrar o Senhor, a nossa vida se torna diferente. A nossa vida dentro de casa, dentro do trabalho, na faculdade, na igreja, ela se torna diferente. E é por isso, Leandro, que nós criamos esse programa. Quando nós sonhamos com isso, pensamos nisso, foi justamente em querer e ter um desejo enorme de trazer para essas pessoas as experiências que você teve, que você e mais milhares de outros homens têm. Hoje no mundo já somos em mais de 40 mil homens, todos, cada um com a sua história. Cara, só tenho que te agradecer. E é uma pena que estamos chegando ao fim de mais esse episódio aqui do programa Histórias Dignas de Serem Contadas. Hoje, como já falei para vocês no começo, estamos longe de casa,
mas estamos em casa praticamente, porque aqui a gente está super à vontade, entendeu? Mas eu quero te agradecer, Leandro, de coração, cara, por você ter aceito o nosso convite, ter vindo aqui. Sabemos que a tua agenda também é daquele jeito, né? Leandro aqui é um das pessoas, dos homens que servem aqui na igreja também, Batista das Amoreiras, aqui em Campinas. Gente, venha conhecer essa igreja, é uma bênção. Você que está aqui perto, mora aqui perto, está na região, vem aqui conhecer e fala para a pessoa que te recebeu o seguinte: quero conversar com o Leandro, quero ouvir o testemunho dele. Gente, chegamos então ao fim de mais esse episódio, mais esse programa, te agradecendo por você estar conosco. Sabemos que tem pessoas aí que estão nos acompanhando desde o início. E por conta de muitas pessoas, de alguns homens de Deus, que nós estamos tendo esse programa aqui, homens que têm acreditado em nós, que têm investido financeiramente nesse programa, têm nos dado condições de tocar esse projeto que não é nosso, é do Senhor. E a você, Leandrão, obrigado. Foi uma honra ouvir a tua história, conhecer um pouco mais de você e saber que aqui em Campinas nós temos legendários sérios como você. Legal, obrigado pela oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha história e que você, legendário, também seja o próximo a participar desse momento tão especial com o nosso amigo Wanderson. Deus abençoe. É isso aí. Nós somos legendários, estamos aqui para contar histórias. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o legendário número 1. Aú!